Semana passada, muitas pessoas que contrataram outras assessorias ligaram para mim, né? Perguntando o que estava acontecendo, porque a assessoria que elas tinham contratado tinha parado de trabalhar. Se eu tinha parado de trabalhar, a resposta é não. Nós, ainda assim, nossos comunes estão trabalhando. Eu vou estar explicando para você por que alguns comunes na Itália param e por que outros não param, né? O que acontece, o que muda de uma província para outra, se realmente muda. Mas, primeiramente, a gente precisa entender o que é grande naturalização. 15 de novembro de 1889, eu estou com um dos meus livros de Stato Civile, Il riconoscimento della cittadinanza italiana e dos sanguíneos. É um dos livros que a gente tem, né, que nesses anos trabalhando como assessor na Itália, né, fazendo isso mais de 1000 processos realizados, a gente já adquiriu um pouco da nossa bagagem, resolvendo, né, resolvendo problemas de cliente, lendo esses livros, né, que foram feitos para o oficial do Stato Civile, né, do Estado Civil na Itália. Gente, 15 de novembro de 1889 é aprovada uma lei constitucional no nosso Brasil que diz a seguinte coisa, né? Todo estrangeiro que estivesse no Brasil, a partir dessa data, tinha, né, em 89, tinha 6 meses de tempo, né, para andar, né, ir até o consulado, né. Aqui diz o seguinte, ó, stranieri che possiedono una proprietà immobiliare in Brasile, erano sposati con brasiliani o avevano figli brasiliani finché vivevano in Brasile, a meno che non esprimessero la loro intenzione di non cambiare nacionalità. Ou seja, todo estrangeiro, né, que tinha um imóvel, era casada com uma brasileira, né, ou tinha filho no Brasil, né, tinha, né, que se apresentar, né, ao consulado, né, de origem e se expressar, né, dizendo que não queria, né, ter, né, a sua cidadania cancelada. Se eles não fossem até o consulado, né, expressar a vontade de não obter a cidadania brasileira, eles cancelavam, né, em automático, né, a cidadania italiana deles. Eles perdiam a cidadania italiana, né, eles acabavam acquistando, né, tendo a cidadania iuris solis, né. O que é que fala a lei italiana, né? A gente tem a lei de 555, né, de 1912, a partir do artigo 7, né, o artigo 7 a gente começa a falar sobre esse assunto. Mas é uma lei que, em geral, também fala muito de filiazione. O que é matéria, o que essa lei fala sobre o reconhecimento, né? A gente precisa entender que nós temos iuris sanguinis e a gente tem iuris solis, né? Iuris solis é quando um descendente de italiano, né, nascia em outro país, ele nasce iuris solis, cidadania daquele solo, daquela região, cidadania brasileira. Por que il riconoscimento della cittadinanza iuris sanguinis? Por que o reconhecimento da cidadania italiana iuris sanguinis? Por quê? Porque a Itália reconhece os filhos de italianos, falando de lei aqui, tá? Constituição italiana. A lei italiana reconhece os italianos que nasceram com iuris solis, porque a gente tem a doppia cittadinanza, dupla cidadania. A lei italiana reconhece os filhos de descendentes, ou seja, os italianos migraram e tiveram filhos iuris solis, ok? Cidadania daquele local, cidadania brasileira, mas pelo fato de ser filho de italianos, de vir dessa geração, a Itália reconhece, né, que são descendentes de italianos, aqueles que é registrado por um italiano, né? A gente fala isso na Lei 555, 1912. Então, a filho italiano é aquele que nasceu e foi registrado por um italiano. Ou seja, o italiano foi ao Brasil, ele teve um filho, esse filho registrou o filho e dessa forma se passa a cidadania italiana sem limite de geração. Então, o que a matéria diz sobre essa lei,
né, de 1879, 15 de novembro, brasileira, é inconstitucional. A Itália nunca reconheceu. A lei italiana, ela reconhece, e a própria lei, a matéria diz o seguinte: se o italiano cancelou a cidadania italiana, né, um filho pode se manifestar dizendo, olha, o meu pai cancelou, mas eu não. Então ele pode entrar, né, com um pedido judicial e pedir novamente o reconhecimento da cidadania italiana. Porque a Itália é um país que aceita italianos que nasceram em outros países com o iure solis, repito, cidadania daquele local onde nasceu, na Argentina, Venezuela, e por isso que é o reconhecimento. Você vem para a Itália, você mostra ao governo que você vem de uma linhagem de italianos, e o processo é simples assim, tá, gente? É simples. Você comprova ao Estado, o comune, a prefeitura, que existe uma ligação, uma genealogia, e através dessa comprovação, o comune entra em contato com o consulado, né, de origem, dizendo, olha, dá uma verificada se realmente ninguém negou a cidadania italiana. O consulado responde dizendo que não, e você consegue obter o reconhecimento da cidadania italiana. Então, a Itália, ela nega, né, receber a anulação de um cidadão italiano, sendo que o mesmo não tenha se manifestado por escrito em um consulado italiano, e esse não tenha chegado ali e tinha falado, olha, eu não quero mais ser cidadão italiano. Mas para que isso aconteça, ele teria que ter, né, a cidadania brasileira. Quando ocorre realmente, quando em um processo existe realmente a sentença, e a gente tem que se preocupar em relação à grande naturalização, quando na certidão de nascimento, na certidão de casamento do filho do italiano, que nasceu com a cidadania iure solis, cidadania brasileira, né, mas sendo italiano por ser filho de italiano, Lei 555, 1912, o que é que diz? Nasceu no Brasil, iure solis, mas é cidadão italiano, é filho italiano, então tem direito de cidadania italiana. Na certidão de nascimento, ou no casamento desse filho italiano, tem escrito que o italiano não é mais italiano, ele é eleitor, né? Ou seja, se alguém é eleitor no Brasil, quer dizer que esse tem a cidadania brasileira. Nesse caso, a gente começa a ter alguns certos problemas, né? E aí a gente tem algumas dificuldades, né? Então, dessa forma, apresentando no Brasil a certidão de um filho de italiano que diz que o italiano era brasileiro, não tem como a gente provar uma legitimidade nesse caso, porque o Estado italiano vai dizer, mas peraí, o italiano é brasileiro? Então, como é que a gente vai passar se o italiano se naturalizou? Nesse caso ainda tem recursos, mas de uma forma judicial. Então essa questão de grande naturalização é anticonstitucional, porque o Estado italiano não reconhece a lei brasileira. Não reconhece. Então a Itália hoje pode fazer uma lei dizendo que os ítalos brasileiros vão perder a cidadania italiana. Eles podem fazer, mas o Brasil vai aceitar? Ou seja, eu não posso perder a minha cidadania italiana porque um país está dizendo que ou seja, existe uma vontade própria minha, eu não quero mais ser italiano. Então eu fui até o consulado e disse para o consulado que eu não quero